Bom, então o Fourier ele fez um experimento bem parecido com esse que eu fiz com vocês agora. Então, em que a gente mostrou que qualquer onda que é bem complexa, na verdade, ela pode ser obtida por duas mais simples, né? Então, é justamente isso que vem a ser a série de Fourier. Então, em primeiro lugar, então qualquer tipo de onda dessas que sejam bem complexas, ou seja, qualquer tipo de função periódica, ela na verdade pode ser escrita na forma de soma de ondas senoidais mais simples e bem mais fáceis de serem analisadas, né? Então, a série de Fourier, então, na verdade, é o somatório dessas interferências de onda quando a gente tem frequência diferente, igual a gente viu antes, que dá origem a uma onda resultante que tem uma equação bem mais complexa. Então, um exemplo de aplicação da série de Fourier é, por exemplo, quando a gente tem do batimento cardíaco. O batimento cardíaco é um movimento periódico que vocês podem ver, né? Tipo, os mesmos picos vão se repetindo, só muda aqui basicamente a amplitude. Mas esse batimento cardíaco aqui, na verdade, ele pode ser obtido por uma série de Fourier, então pelo somatório, de ondas bem mais simples que, quando se interferem, formam esse batimento cardíaco aqui. Tá, então quer dizer que qualquer tipo de onda complexa resultante que eu tiver, então vai ser, na verdade, somatório de ondas bem mais simples, né? Tá, mas e se eu tiver aqui, por exemplo, se eu tiver o batimento cardíaco, eu consigo verificar quais ondas que formaram ele? Será que tem como isso? Tem. Então, eu tenho como transformar uma onda que é dessas bem complexas, bem doidas aqui, ó. Por exemplo, essa primeira aqui é uma onda que se chama de onda quadrada, né? Então, essa onda aqui, ela é periódica porque ela repete esse mesmo movimento doido que ela faz aqui de subida e de descida, ela repete aqui, né? Então, ela tem uma certa frequência. Então, a gente consegue obter as ondas mais simples aplicando um método que é chamado de transformada de Fourier. Então, para eu partir de uma onda complexa e obter as ondas mais simples, eu tenho que aplicar a transformada de Fourier. Vou botar aqui um Tzinho. Tá. Então, para que vai me servir, então, por exemplo, uma transformada de Fourier? Se eu tiver alguma coisa muito complexa que eu não consigo calcular, eu posso tentar calcular olhando as coisas mais simples, né? Então, é bem útil eu transformar uma onda complexa em coisas mais simples. É como se eu estivesse, por exemplo, fazendo um bolo. Aqui eu tenho o bolo pronto, né? Que seria essa onda quadrada resultante. Mas eu posso obter a receita desse bolo aplicando a transformada de Fourier. Então, eu consigo obter aqui quais as proporções, quais os ingredientes que vão nesse meu bolo. Dependendo da aplicação, isso é muito útil. E se eu aplicar, então, o somatório da série de Fourier, né? Vou botar aqui uma coisa de somatório bem feio, mas útil. Então, quando eu faço a soma desses ingredientes, eu obtenho a minha onda resultante, a minha onda complexa aqui, devido a essas ondas aqui terem diferentes períodos, diferentes frequências, eu consigo obter a onda mais complicada através da série de Fourier. E por que a série de Fourier é mais fácil, né, de trabalhar, às vezes, quando a gente tem essas ondas mais complexas? Porque se vocês lembrarem alguma coisa de cálculo, por exemplo, do cálculo diferencial lá que a gente fez estudo das séries, a série de Fourier tem lá uma fórmula que é fácil de calcular. Não é tão fácil assim, eu não vou trazer a fórmula aqui porque ela é uma fórmula meio doida. Mas ela é mais fácil, às vezes, de calcular para obter uma equação mais complexa. E se a gente tiver a mais complexa, a gente ainda pode fazer o caminho inverso e voltar pela transformada de Fourier, né? Então, isso que eu trouxe aqui. Então, o processo inverso é o que a gente chama de transformada de Fourier. Então, eu pego a complexa e transformo em mais simples, é a transformada de Fourier. Quando eu pego as interferências de onda aqui e somo elas e obtenho a onda complexa, eu chamo de série de Fourier.